Então, voltando ao assunto, irmão. Hoje, as religiões ensinam a adorar. Eles querem que adorar a Deus, batendo palmas, se ajoelhando, dando dinheiro para Ele. Agora eu pergunto para você, nosso pai quer ser adorado ou amado? Eu Qual é o creio, pai que quer que o filho adore, ou quer que ame de verdade, em espírito e verdade? eu fico observando as coisas do nosso Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra, e eu busco sempre, ô Robert, fazer uma comparação com o ser humano que é pai, né? E o comum do ser humano pai, mesmo nós sendo humano e sendo ruim por natureza, né? Sempre com coração duro, e não se tem nem como comparar com o coração do pai, mas mesmo assim nós observamos que o pai quer sempre o melhor para o filho. E o pai Sempre o melhor. não quer que o filho fique falando pai, eu te amo, mas quer que o filho ame de verdade. Nas atitudes, nas ações e não só em palavras, né? Então eu penso, Robert, que o nosso Pai Eterno também, eu penso não, eu tenho certeza, que ele não quer que a gente fique falando para ele nada, mas quer que tenha ações de quem realmente ama alguém. Isso é o certo. Agora, as religiões, o que eles fazem? Eles ensinam assim, você tem que adorar a Deus, bater palma para Deus, se ajoelhar a Deus. E aí eles ensinam as pessoas como se fosse, vou te dar um exemplo para você tentar entender. É como se fosse assim, um pai tem um filho com a sua esposa, e aí cria até os 14 anos. Aí ele fala assim, ó, daqui para frente, eu te criei até seus 14 anos, agora você tem que trabalhar para me sustentar. É É isso isso que aí. eles ensinam. É isso aí. Isso que eles ensinam. E aí o que acontece? Eles começam a explorar o povo. Exploram mesmo na cara dura. E aí você vai assistindo os vídeos, vai vendo que esses caras não passam de um... Hoje, eu vou dizer pra você, o filho bastardo do nosso pai. Porque eles não respeitam ninguém, só quer explorar. Só que o julgamento deles está chegando. Eu avisei na Ilha de Pátria, mandei recado para eles, está chegando o julgamento. Eles já pegaram as escrituras, fizeram o que quiseram com as escrituras, estão blasfemando o Espírito Santo o tempo todo, eles não estão nem aí. Cada dia, cada um tem uma empresa que imprime as novas Bíblias, e eles estão mudando do jeito que eles querem. Cada dia eles colocam uma coisa diferente nas escrituras. Eles mudam mesmo, eles não estão nem aí. Agora você imagina, você tem um filho, você ama seu filho, aí quando ele completa 14 anos, você fala assim, ó filho, vai trabalhar que agora eu não trabalho, agora eu vou ficar em casa de boa e você vai me sustentar. É isso que eles fazem. Eles falam para as pessoas que vão nas igrejas deles, que não é do nosso pai, que nosso pai quer isso. Ó, nosso pai te fez, te deu alimento, a terra para plantar, comida, tudo legalzinho, agora você tem que trabalhar para devolver, pagar para ele o que ele fez por você. Esses caras são um bando de pilantra mesmo. Agora, Eu não suporto esse sistema. ô Robert, quando você fala, né, que é com os filhos de 14 anos, é bom lembrar que não é com os filhos próprios deles, não, né? Não, filho É com os dos filhos na fé. Não, eu digo, os isso pastores não, não fazem isso com o próprio filho de sangue da não, mulher não faz dele. não. É com os fiéis, né? E o pior ainda, eles exploram e aí pega o filho, manda para os Estados Unidos ou aqui Isso para a aí. Europa, paga as melhores escolas, e aí eles fazem curso de teologia, aprende, e aí quando o pai se aposenta, ele entra para continuar. E esse Exato. processo vem lá dos judeus até hoje. Exato. A grande pergunta, Robert, que a gente não nos faz é quando isso começou? A gente não nos faz. Mas isso não começou ontem ou anteontem, isso começou lá. E nunca Começou lá. parou. Eles só vão Começou lá. inovando, mas começou lá. Ó, para você ver, quando eu comecei a estudar e pesquisar todos os passos dos profetas e dos apóstolos, eu procurei entender por que o Messias escolheu 12 homens. Por quê? Porque no passado, no Velho Testamento, todo mundo que escolheu as 12 tribos falharam. Entendi. Por quê? Todos os povos das 12 tribos só pensavam numa coisa, e se dar bem nessa terra. Comeu o melhor dessa Eles não terra. queriam a prometida. Quando ele fala, o nosso Messias fala para Abraão que ia tornar ele um povo abençoado em todas as terras, e depois ia sair uma nação dele para subir na terra prometida, que não é nessa aqui. A terra Exato. aqui é do maligno. Exato. Tudo que a gente faz aqui é a favor do diabo, infelizmente. Sem dúvida. Qualquer trabalho que você exerça está colaborando com o anticristo, com o A antissistema. única promessa para nós é o quê? A salvação. É o que nós temos repetido aqui. Ainda bem que o Espírito é o mesmo. Então, a única promessa é a salvação. E aí o que acontece? Todos os escolhidos das 12 tribos do Messias para trás não funcionou. Deu tudo errado. Exato. Tudo deu errado. Se você pegar Josué depois de Moisés, Josué pegou uma família e queimou ela viva. Certo. E ele tinha pouco tempo, ele já tinha visto os 10 mandamentos das pedras que Moisés recebeu, dizendo para não matar. E ele pega uma família, porque tinha roubado,
A pessoa pediu perdão para ele e não quis saber não. Ele pegou e tacou fogo na família inteira. Certo. E isso vem acontecendo desde Moisés até no Messias. Agora, depois do Messias, quando o Messias escolheu os 12 apóstolos, nota que eles nunca praticaram mal. Nunca. Só um que acabou ali fazendo uma coisa errada foi Pedro, que pegou a faca e cortou a orelha do homem lá. E aí o Messias falou assim, ó, aquele que ficar a faca fere, a faca será ferido, vai morrer. Quem vive pela espada morrerá. Para com isso. Porque Pedro ainda era meio confuso naquela época. Ele fazia umas coisas assim, que se você ler as escrituras, você vai ver que Pedro ainda estava meio para lá e para cá. Meio barro, meio tijolo. Depois que Paulo chegou, bateu de frente com ele. Porque falou assim, ó, você se comporta como judeu? Você fala para não fazer as coisas, mas se comporta como os judeus? Como vai ser? E Paulo batia de frente com ele várias vezes, até uma hora que o nosso Messias teve que intervir para mudar isso. Porque muitas coisas que o nosso Messias falou com os apóstolos, a gente não sabe. Porque eles tiraram. Eles tiram mesmo. Eles tiram mesmo. Agora, Rob, você vê. Hoje se diz não toque no ungido. E Pedro ali era alguém com autoridade, vamos dizer assim, se fosse nos termos que se conhece hoje, né? Autoridade eclesiástica bem maior do que Paulo, porque Pedro, né, esteve ao lado dele o tempo todo. Então, vamos dizer, para nós, na visão humana normal, Pedro era o cara. Então ele era bem mais do que ungido nessa visão protestante que a gente conhece hoje aí. Mas Paulo não respeitou unção nenhuma desse tipo. Então você vê que como nós vamos respeitar a unção desses caras que se auto-intitularam pastores. Para mim eles são os capeta. Eu chamo de capeta, diabo. Teve 3 passagens nessa terra. O primeiro foram os profetas. Depois, no meio, veio o Messias. O Salvador, depois discípulos, Ele vem, morre, ressuscita, e dali ele diz para os 12 apóstolos, ó, vocês já pregaram tudo aqui, já vieram os profetas, eu já preguei, vocês já pregaram, agora vai embora. Vai para todos os confins, até os confins da terra pregando. Paulo, depois que Judas morreu, e aí Pedro escolheu lá na sorte, coisa que nosso pai não admite. Exatamente, não admite perfeito. Na sorte. Ananias, ele escolheu na Matias. sorte. Isso não foi aceitado pelo nosso pai. Não foi. E aí ele escolheu na sorte, colocou lá. E você vê que nem existe, nem aparece ele falando. Em lugar nenhum. Não, Matias não. Matias, você não tem visão nenhuma dele, não sabe nada dele. Porque se Pedro tivesse escolhido, ou alguém tivesse escolhido, nosso Messias veio escolher 12. Um falhou. Agora você entende por que ele escolheu 12? Eu vou te explicar para você ver. Naquela época, eram 3 governos. Herodes governava a Galileia, Pilatos governava a Judéia. Aí existe uma passagem que é muito complicada de entender, que quando Herodes mandou matar as crianças, como ele ia mandar matar as crianças na Judéia, sendo que ele governava na Galileia? Certo. E aí ele manda matar todas as crianças naquela região. E aí você vai ver que quando o pai e a mãe do Messias saiu para ir para Jerusalém, para Belém, ele mandou matar toda a região ali da Galileia. Na Galileia, não foi na Judéia não. Foi na Galileia. Porque depois aí o que acontece? O Messias, o nosso pai manda José e Maria pegar o Messias e levar para onde? O Egito. Nessa parte a história some. Ninguém sabe o que aconteceu. Não tem relato. Pelo menos a gente não chegou até nós, né? E aí você viu o que acontece? O nosso pai falando assim, ó, eu do Egito chamei meu filho. Do Egito. Ele não chamou da Judéia, nem de Jerusalém, mas do Egito. Porque a Terra Santa, quando Moisés estava lá, recebeu as pedras do mandamento, ele falou assim, ó, tá vendo? Tira a sandália dos seus pés, que você está pisando em Terra Santa, o Monte Sinai é a Terra Santa. Só que os judeus são muito espertos. Se você começar a estudar a história do Egito e da Assíria, você vai começar a ver que todos os profetas, nenhum é judeu. Ou é da Jordânia, ou é da Cisjordânia. Igual, o primeiro quem foi? Não foi Abraão? Certo. Então, onde que nasceu Abraão? Segundo a escritura, Ur dos Caldeus, né? Hoje é o Iraque.
Ali no que é a Iraque, na Babilônia, Babilônia, Iraque. aquela região. Uhum. Ele era judeu? Não, ele não era, ele nasceu na Judéia. Então, Moisés nasceu aonde? Moisés nasceu no Egito, né? Ele era judeu? Não, nasceu no Egito, não podia ser judeu. Agora vamos entrar nos 12 apóstolos. Até aí tá tudo certo, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós não sabemos ao certo. Eu estou estudando isso, eu peguei algumas escrituras, eu já vi. É. Então eu vou passar para você. Mas vamos lá, Agora porque até agora tá gostoso o negócio. Vamos começar pelo Novo Testamento agora. As pessoas que o Messias escolheu. Vamos lá. Na verdade, ele era Simão babilônico, né? Ele era babilônio, vamos dizer assim, né? Sumério. Ele é Babilônia, praticamente. Nas origens antigas, né? Da que a história humana conta, o Abraão era dessa área. E você vê, nosso pai, nosso Messias, escolheu um homem da Babilônia. É, da Babel lá. E depois escolheu um homem do Egito. Que É. dizem que o Egito é o inimigo. É. Só que quando você vê a história, eu peguei as escrituras e vi a história, o nosso pai estava querendo se livrar, aquele povo mudou para o deserto. Se eu vou te contar a história, você não vai acreditar, né? O que eles estavam planejando? Eles estavam querendo matar o rei do Egito e tomar o Egito para eles. Ah, isso eu sei, pô. Na virada, Eles queriam matar e na hora que tomar eles o iam Egito. entornar o caldo, os caras, pô, repararam isso e detonaram com eles, botaram eles como escravo. Isso E aí o nosso pai mandou eles para o quê? E ainda quando eles foram expulsos do Egito, eles saíram com um monte de ouro. saíram rico ainda. riquíssimos de lá. Não saíram pobres, não. E como eles eram escravos, eles saíram ricos. É isso aí. Isso eu já tenho colocado algumas vezes atrás aí, porque eu percebi isso assim também, entende, ô Robert? É muita mentira, é muita mentira. Vamos voltar para os apóstolos agora. Ó, Simão Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele é judeu? Na Galileia, pra mim a galera era judia. Agora você falou que não é, você foi lá e tudo e conhece bem, eu me rendo ao teu ensinamento. Então ele Eles não não era, são não judeus. era. Então ele não era. O que eles fizeram? Eles invadiram, eles fizeram isso com Samaria, com toda a cidade. Eles invadiram, saíram matando todo mundo e tomavam. Ainda, até nos tempos agora, Israel virou agora, faz 50, 60 anos. Isso é verdade. 60 anos. Ô, Robert, pra gente seguir nesse raciocínio, se você puder dar uma pausazinha de 1 minuto para mim, ou 2 ou 10, para me explicar isso, porque eu não entendi bem. Porque o que chegou aqui para mim como simples mortal, refém do sistema Illuminati que tá aí, do sistema religioso que é parte desse sistema Illuminati, é que os judeus é hoje Israel. Essa é a verdade, que eles ensinam isso. Israel que é judeu. Qual outra tribo tem lá? Nenhuma outra, é judeu. E que essa região da Judéia, de Israel, é a região que era antigamente a parte em que, vamos dizer, Josué invadiu, depois Salomão aumentou mais ainda, pegando as filhas dos reis, né? E é claro, depois isso tudo acabou com Nabucodonosor, na ida para a Babilônia. Depois eles voltaram com Zorobabel, Esdras, Neemias. E aí apenas Jerusalém, nós temos informação de que foi reconstruído, não se fala nos termos de Israel todo. E aí vem o Messias naquela época em que havia vamos dizer, não vou falar um Israel, mas uma Judéia em que estava separada de Samaria. Porque na verdade o Salvador, os discípulos tinham ido comprar comida na cidade e ele tinha que passar por esse local de Samaria para chegar onde ele queria. Então dá para perceber que Samaria estava fora. Mas espera aí, os samaritanos não eram o pessoal das outras tribos? Então não era tudo vindo de Jacó, que aqui o nome blasfemado chegou a Israel? Então vamos dizer, não era tudo Israel? Então essa é a visão que está na minha mente, porque é essa que foi passada e é que eu consegui captar através só de raciocínio mental, de mentalizações, de exercício da mente, de ligar os fatos. Não porque tenha lido em livro, ou tenha tido outra fonte de informação, apenas por ligar os fatos, entende? Por raciocinar, 2 mais 2, 4 e assim por diante. Então essa é a informação que está formada na minha mente hoje. Mas quando você vem e fala da Galileia que não era judeu, isso é uma novidade para mim muito grande. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu acho que é o mesmo jeito quando eu falo alguma coisa para quem nunca ouviu falar, que fala esse irmão Rubens é maluco, porque o que ele está falando é novidade. Aí eu me sinto agora como as pessoas que eu faço ficar assim. Eu estou pagando preço. Por quê? Porque eu também estou me sentindo assim, entende? Você falando uma coisa para mim que é nova. Essa da Galileia não ser parte de Judá, ou dos judeus, ou da Judéia, me é uma novidade muito grande. Eu queria que você me sintonizasse na forma correta do que houve, para mim pegar o fio da meada. Senão eu vou ficar perdido. Na época de Moisés, continuar perdido. Na época de Moisés, era Egito. A Judéia era Egito.
o Egito se estendia além do Mar Vermelho e passava para o outro lado, que hoje é Oriente Próximo, Oriente Médio, porque Não, ali eles, é África. Não é o África? Egito subia, você já chegou, quando você vê, o Egito subia até Sidom, um pouco para baixo de Sidom, na Galileia. Era tudo Egito. Ah, essa divisão que hoje tem no canal de Suez ali, que é África, Eles que fizeram. isso não existia? Ali era uma coisa só? Do Egito até Sidom, Tiro e Sidom, de Tiro para baixo era Egito. De Tiro para cima era a Síria hoje. Certo. Eram dois países só. Certo. Egito e a Síria para cima. Certo. E aí depois que vieram começar a fazer essas confusões, começaram a mudar tudo. Mas pra mim aquela área ali era Canaã. Ali não era Canaã, não? Então, Canaã, eles dizem que Canaã fica na Judéia. Mas Canaã fica na Galileia. Caraca. E Jericó fica na Cisjordânia. Que na época era a Arábia. E o pior ainda, todos eles ali falavam uma única língua. Pô, seria muito bom, ô Robert, se nós marcássemos um outro encontro e você pegasse um mapa Eu tenho os mapas tudo certinho para mostrar. e mostrasse pra nós esse mapa, cara, pra gente poder tenho os visualizar mapas isso. Eu fui aqui nos museus e vi os mapas originais. Antigo, bem antigo. Entendo. E aí do lado tem umas cópias. Aí eu peguei umas cópias e tirei foto. Naquela época, Egito ia até um pouco para baixo de Tiro. Uhum. É porque, ô Robert, me permite só um detalhe que eu acho que vai elucidar também as pessoas que estão assistindo. Vou dar um exemplo. Quando o pastor fala hoje templo que Jesus ia, a gente imagina a igreja de hoje, porque é o que está na nossa mente. Então também, Robert, quando a gente ouve falar de Galileia, de Judeu, de Judéia, de Samaria, de Canaã, de Egito, a gente imagina o que está na ideia hoje. Eu jamais imaginaria um Egito que se estendesse até lá em riba, para a direita ali no mapa. Eu jamais imaginaria. Na minha mente eu imagino um Egito que é do Mar Vermelho, do Canal de Suez para cá, para a esquerda. Não, igual, eles ensinaram que o Monte Sinai é em Israel. E o Monte Sinai é no Egito. Ainda hoje é no Egito ou não? Ainda hoje no Egito. O Israel invadiu, mas devolveu depois. Uhum. Mas tudo aquilo ali, até Tiro, lá em cima, era Egito. Um pouquinho para baixo de Tiro. Porque Tiro, para cima, é a Síria. Hoje é a Síria. Certo. E o Líbano. Certo. Então me permite mais um detalhe. Quando se diz assim, vai e prega esse edito contra o rei da Síria, né? O rei de Tiro. Para mim o rei de Tiro era da Síria, era da Babilônia. Não, é da Síria. O Tiro é da Síria. Ah, é? De Tiro para baixo é Egito. Ah, tá. De Tiro para cima é a Síria. Uhum. E naquela época não existia. Jerusalém não existia, que era Salim, eles colocaram, e Belém. Eles adulteraram ali. Por isso que o Messias falava assim, vocês são adúlteros, vocês mudam tudo. Os profetas vêm e falam uma coisa e vocês falam outra. É verdade. Acusou Igual. ele várias vezes disso. Igual. Aí, quando o Messias vem e escolhe os 12 apóstolos, os judeus fizeram o quê? Roubaram tudo. Eles roubaram a história. Roubaram a história do Messias, roubaram a história dos apóstolos, dizendo que eles são o povo santo. Sendo, como ele pode ser o povo santo se eles mataram os profetas, mataram o Messias e mandaram matar os apóstolos? O Messias cansava de falar assim, olha judeus, povo de Israel, mas os judeus, nosso pai, o Criador do céu e da terra, mandou para vocês profeta, vocês apedrejaram os profetas. É verdade. E mataram. Ué, se ele falasse assim, ó, foi enviado para vocês, como ele poderia falar assim, ó, foi enviado aos judeus? Ele não poderia falar. Uhum. Ele falou assim, foi enviado os profetas para vocês e vocês o rejeitaram, apedrejaram eles. O pai mandou o Messias para vocês, mandou. Porque ele não nasceu lá, ele mandou. E vocês o rejeitaram, fizeram tudo e mandaram matar. Mandaram os romanos matar. Pagaram para os romanos matar. E depois os apóstolos. Eles percorreram atrás dos apóstolos em todo lugar do mundo. Todo onde os judeus tinham sinagoga, a ordem era bem clara. Chegou aí, manda matar. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, né? A perseguição a Shaul, Eles Paulo. perseguem mesmo. Nós vimos isso aí Perseguem explicitamente. mesmo. Agora vamos na lista dos 12 apóstolos onde ele nasceu. Tá. Tem uma passagem aqui que eu vou falar de um deles. O Messias mandou uma mensagem pra gente. Quando ele escolheu 12 homens, ele falou assim, ó,
Preste bem atenção no que eu estou escolhendo. Analisa o que eu estou escolhendo para vocês entenderem. Aí ele diz, olha para você ver. Simão Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. É judeu ou galileu? É Galileu. André nasceu em Betsaida, na Galileia. É judeu ou galileu? Galileu. O Tiago nasceu... deixa eu ver aqui, em Betsaida. Galileu. Galileu. João nasceu em Betsaida, Galileu. Felipe nasceu em Betsaida, Galileu. Bartolomeu nasceu em Canaã, na Galileia, não na Judéia. Canaã também é Galileia? É Galileia, tem duas Canaã. Eu acho que eles colocaram uma lá embaixo, igual Belém também. Eles montaram uma. Eles colocaram. Eles adulteraram. Eles não podiam apagar a história, então o que eles fizeram? Eles reescreveram. Colocaram duas, para confundir as pessoas. Então vamos lá. Felipe de Betsaida, na Galileia. Bartolomeu, na Galileia. Tomé, da Galileia. Mateus de Cafarnaum, da Galileia. Tiago, da Galileia. Judas, o irmão de João, não o Judas Iscariote, da Galileia. E aí a mensagem do nosso Messias. Judas Iscariote, Judeia. Entendeu a mensagem? Entendeu a mensagem? Agora escuta isso. Escuta isso que eu encontrei. Olha isso, olha isso. Olha o que fala sobre Judas. Judas Iscariote nasceu na Judéia, provavelmente de Queiró de Herom. Sua profissão é desconhecida, mas provavelmente que tenha uma formação administrativa, que fez com exercer no cargo de tesoureiro do grupo, não sei que grupo que foi. Era egoísta, ambicioso, pois possuía um espírito egocênico e se suicidou após ter traído Jesus. Olha o que fala dele. Olha a mensagem do nosso Messias para nós. Olha, meus filhos, escolhi 12 homens. Um deles é o traidor. E deles vai vir toda a maldade do mundo. Eu escolhi uns judeus para você ver quem são os judeus. Só pode ser isso. Não confie nos judeus. Olha bem o que ele diz aqui, ó. Cadê? Era egoísta, ambicioso e possuía um espírito egocêntrico. Eu não sei como falar essa palavra. O único judeu dos 12 apóstolos era Judas Iscariotes. A mensagem foi clara para a gente. Olha, filhos, escolhi 11 da Galileia e um judeu, para vocês saberem quem são os judeus. Todo o mal da terra vem dos judeus. Está escrito. Agora, falar isso, até hoje, não sei se pode abertamente, porque até pouco tempo atrás é antissemismo. O próprio sistema cria, né, seus escudos protetores. Então, antissemita é passivo de tudo quanto é ruim. De boicote, de prisão, de morte, igual fizeram com o que escreveu os livros A História Secreta do Brasil, Gustavo Barroso, né? E como fizeram com tantos. Não pode falar de judeu, você pode falar de qualquer coisa. Mas falar de judeu se caracteriza com antissemitismo. Então o cara é preso. Ele é o pior dos lixos. Por que será que pode falar de qualquer nação, de qualquer raça? Mas se falar de judeu, tem lei específica contra. Por que será, Robert? Agora eu vou te explicar para você. São três. O dragão, a besta e o falso profeta. A besta nós sabemos que é Roma. Certo. O falso profeta é a Grã-Bretanha com o protestantismo, que vai aí para os Estados Unidos e América do Sul. Certo. É a maçonaria hoje. É a maçonaria. O protestantismo hoje é a maçonaria, que toma controle das igrejas evangélicas gospel. Certo. Agora me responde, aonde é o trono do dragão? É boa para mim aprender. Aonde que é o trono do dragão? São três. Certo. O dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta, já sabemos que é a Grã-Bretanha, que criou o protestantismo. E agora vai sair ele. E eu vou dizer, eu já sei quem é esse homem. Certo. Porque ele já está trabalhando com a besta já há muito tempo. Eles já faz uns 3 anos trabalhando. Mas veja bem, já estamos caminhando para o assunto futuro. E eu queria que deixasse esse assunto futuro, em especial, para a gente destrinchar ele, porque, o Robert, o motivo de a gente estar aqui agora é que você mandou e-mails para mim
né? Falando dessas coisas novas que estão para acontecer, que não são boas e que nós devemos estar atentos. Então esse aí é o nosso filé mignon do prato.